Voltamos com o programa Alcance e neste bloco nós vamos falar especificamente da lei da ficha limpa, uma lei que ainda traz muitas dúvidas para a população. Então a gente vai ver agora quais são os principais pontos desta lei. A lei da ficha limpa é baseada no princípio da moralidade administrativa. Ela foi criada para evitar a eleição de políticos com histórico de improbidade ou que não sejam dignos de um cargo público. Por isso, aquele que está sendo processado e já tenha sido condenado por um tribunal colegiado por alguma conduta que põe em risco a gestão pública, fica impedido de se candidatar. A lei da ficha limpa considera incompatível com a candidatura ações contra a economia popular, a fé, a administração e patrimônio público, atos contra o patrimônio privado, o meio ambiente e a saúde pública, o abuso de autoridade, a lavagem de dinheiro, o tráfico de entorpecentes, o racismo, a tortura e o terrorismo, crimes contra a vida, crimes sexuais, a ação em organizações criminosas, quadrilhas ou bandos, ter as contas rejeitadas por irregularidades, corrupção eleitoral, compra de votos, captação ou gasto ilícito de recursos de campanha, a prática de condutas proibidas aos agentes públicos em campanha, a renúncia ao mandato para evitar a cassação, desfazer ou simular desfazer casamento ou união estável para evitar a inelegibilidade, a doação eleitoral ilegal, demissão do serviço público ou a aposentadoria compulsória no caso de juízes de direito, desembargadores, promotores de justiça, procuradores de justiça e procuradores federais. A lei da ficha limpa, ela já tem mais de 2 anos, ela na verdade tem quantos anos mesmo? 4. Tem 4 anos. Começou a valer, a ser aplicada mesmo há 2 anos, mas até hoje gera muitas dúvidas. Vamos então agora a uma das perguntas do povo que ficou para esse bloco especificamente. Nas eleições passadas, a questão sobre a lei da ficha limpa. Teve políticos que foram processados, foram cassados, e só que falaram que só poderia entrar em vigor nas próximas eleições, que no caso é agora. Eu gostaria de saber, de fato, esse ano ela já vai ter aplicabilidade? Como é que vai funcionar? A lei é de 2010 e o TSE entendeu que ela podia ser aplicada já nas eleições de 2010, baseado no entendimento de 1992, que disse que a lei das inelegibilidades, que é a lei 64, e a lei da ficha limpa só mudou a lei complementar 64. Em 92, o TSE entendeu que essa lei complementar 64, que era de 1990, aliás, em 1990 eles entenderam isso, que ela já deveria ser aplicada nas eleições de 1990. Mas ali houve o seguinte, a lei das inelegibilidades anterior, que era a lei complementar número 5, estava revogada. Então, se você não aplicasse a lei nova nas eleições de 1990, você não teria nenhuma lei das inelegibilidades. Mas o TSE, de qualquer maneira, em 2010, entendeu que a lei se aplicava já para as eleições de 2010 e aplicou. Houve alguns recursos para o Supremo Tribunal Federal baseados no artigo 16 da Constituição. Esse artigo diz que uma lei que modifica o processo eleitoral, ela tem que estar em vigor pelo menos 1 ano antes de uma determinada eleição para que ela possa ser aplicada naquela eleição. E isso não havia acontecido, ela era de maio de 2010, a eleição foi em outubro. O Supremo Tribunal Federal, então, por 6-5, 6 ministros entenderam que não podia aplicar em 2010, 5 entenderam que podia. O Supremo Tribunal Federal, então, cassou algumas decisões do TSE que haviam aplicado a lei da ficha limpa já nas eleições de 2010. Mas nas de 2012 ela foi aplicada plenamente, porque ali já fazia bem mais de ano que ela estava em vigor. Então, nas eleições municipais de 2012 ela foi bastante aplicada. Pois é, inclusive nós temos alguns dados, alguns resultados já da aplicação da lei da ficha limpa já nas eleições de 2012 em Santa Catarina. A lei da ficha limpa começou a ser aplicada a partir das eleições de 2012. A lei torna inelegível o político condenado por algum órgão colegiado, como a Justiça de Segundo Grau, os Tribunais Superiores e os Tribunais de Contas. Nas eleições municipais de 2012, mais de 17 mil candidatos se inscreveram em Santa Catarina. Os registros de 126 candidaturas foram questionados com base na lei da ficha limpa. Desses, 40 foram cassados ou impugnados. 2 candidatos a prefeito chegaram a ser eleitos, mas tiveram o mandato cassado. Ao todo, 20 vereadores, 17 prefeitos e 3 vice-prefeitos
foram impedidos de concorrer, tomar posse ou manter os cargos a que foram eleitos. Eles haviam sido condenados ou respondem processos por falsidade ideológica, falso testemunho, lesão ao patrimônio público e privado e crime contra o meio ambiente. Alguns registros foram impugnados por outros motivos previstos na lei da ficha limpa. Contas rejeitadas por irregularidades, abuso de poder econômico ou político, demissão de serviço público e enriquecimento ilícito. A gente já viu, então, os resultados da lei da ficha limpa em 2012, os pontos da lei, né, o que ela inovou em termos de tornar inelegível um candidato, mas a gente percebe pelas dúvidas da população, até pela pergunta que abriu esse bloco, que o pessoal desconfia ainda que ela não está sendo aplicada ou não está sendo efetiva. O senhor, como promotor de justiça, qual a sua percepção após a aplicação dessa lei? É difícil dizer com relação a todas as zonas eleitorais de Santa Catarina, que são muitas, em relação a 2012, que é quando ela foi realmente aplicada pela primeira vez. Mas a impressão que a gente tem, conversando com colegas e até da atuação na promotoria, a impressão que a gente tem é de que houve a aplicação da lei da ficha limpa em diferentes situações envolvendo candidaturas naquelas eleições, tanto candidatos a prefeito ou vice-prefeito, quanto candidatos a vereador. As hipóteses de inelegibilidade, que são muitas dentro da Lei Complementar 64, que foi mudada pela 135, as hipóteses de inelegibilidade variaram bastante. Demissão do serviço público, condenação por ato de improbidade administrativa, condenação criminal. Diferentes situações previstas ali na lei produzem inelegibilidade e essas diferentes situações, elas efetivamente foram aplicadas naquelas eleições. Uma dificuldade que a gente enfrenta é, quando não se conhece o candidato, é verificar se ele está ou não abrangido por alguma situação de inelegibilidade. Promotor, então hoje não há um banco de dados confiável, efetivo, unificado, que traga essas informações para o promotor de justiça? Existem diferentes bancos de dados que têm informações que podem ajudar na identificação da inelegibilidade de algum candidato. Existe um cadastro do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ, de todas as pessoas que sofreram condenação por sentença já irrecorrível por terem praticado ato caracterizador de improbidade administrativa. Se uma pessoa já foi condenada e a sentença já transitou em julgado, o nome dessa pessoa presumivelmente estará lá, porque os juízes alimentam esse banco de dados. É uma fonte de informações importante. As condenações criminais hoje, proferidas pelos estados, elas são centralizadas. As condenações criminais proferidas pela Justiça Federal também. A dificuldade que eventualmente se enfrenta, que não é uma dificuldade muito grande nessa perspectiva, é de que a pessoa seja candidata num determinado estado e eventualmente tenha uma condenação criminal em outro, fazendo uma consulta ao banco de dados da Corregedoria de Justiça daquele estado onde ela hoje está atuando e vivendo e onde ela pretende ser candidata, não se vai obter uma informação sobre a condenação dessa pessoa numa outra comarca, numa comarca de um outro estado. Mas aí o que nós temos também é que quando há uma condenação criminal, essa condenação criminal é comunicada para o cartório eleitoral e ela é anotada no cadastro daquele eleitor. Então nós também sabemos que a pessoa teve uma condenação. E aí será possível verificar, a partir dessa informação no cadastro eleitoral, se aquela condenação é uma das que produzem inelegibilidade para o futuro. E há um terceiro banco de dados que já vem sendo implementado desde a Lei das Eleições, que é de 97, que é o cadastro mantido pelos tribunais de contas, tanto o Tribunal de Contas da União quanto os dos estados e o Distrito Federal, e também do município de São Paulo e do Rio, daqueles que tiveram contas como administradores públicos rejeitadas. Essa é uma terceira fonte de informação, esta é uma lista que a Lei das Eleições, inclusive, manda divulgar com antecedência para que possa ser consultada e possa dar margem a uma impugnação ao pedido de registro de algum candidato que tenha contas rejeitadas. O que o senhor considera que ainda pode melhorar, que deve ser aprimorado nessa lei? Uma das coisas que pode ser aprimorada é justamente o adensamento das informações e a centralização das informações a respeito daquelas diferentes situações que podem produzir inelegibilidade. Os representantes do Ministério Público frequentemente não têm esta informação. Então é importante para nós, como representantes do Ministério Público, que esses bancos de dados sejam alimentados, que esses bancos de dados estejam atualizados e de preferência que eles sejam incrementados também com algumas outras informações, como essa que eu mencionei, e que não constam hoje de nenhum banco de dados. Bom, doutor, a gente sempre termina com uma mensagem final do entrevistado, né, o convidado do programa,
sobre o tema desse programa. O que o senhor tem a falar para o nosso público? A lei da ficha limpa, embora ela sofra algumas restrições de autores, de professores de direito eleitoral, ela tem um ponto ou outro com o qual eu também não concordo, mas eles não são os pontos mais relevantes nesse momento. A lei da ficha limpa é importante e ela está inclusive de acordo com o que a Constituição diz. A Constituição tem causas de inelegibilidade que estão dentro dela mesma. Mas ela também diz que por lei complementar dá para prever outras, por isso é que nós temos uma lei complementar tratando de inelegibilidades. E dentre um dos aspectos ela diz que causa de inelegibilidade pode ser prevista levando em conta não só a probidade administrativa, como também a moralidade para o exercício do cargo, considerando a vida pregressa do candidato. Então, a lei das inelegibilidades, de um modo geral, e a lei da ficha limpa, principalmente, ela tem esse propósito de evitar que aquele que se mostrou pouco apto, digamos assim, a exercer um mandato eletivo, não do ponto de vista da competência, mas do ponto de vista da seriedade, ele, pelo menos durante algum tempo, não possa postular novos mandatos. E isto já é uma coisa importante, isso já é uma coisa relevante. Ok. Obrigado por sua participação. Eu que agradeço.